Hoje nós vamos abordar um tema extremamente complexo, extremamente complicado, mas eu vou facilitar a vida de vocês e vocês vão perceber que este tema é muito fácil, muito tranquilo, medicina de emergência, fácil e descomplicada. Vamos começar a discussão. Ventilação mecânica. Intubei meu paciente e agora o que eu faço? Se eu não souber ajustar os parâmetros ventilatórios, eu consigo matar meu paciente dentro de horas. Então é extremamente importante conhecer a ventilação mecânica. Alguns conceitos básicos que vocês precisam saber. Primeiro, o ciclo respiratório consta de uma fase ins e outra fase ex. A fase inspiratória em respiração espontânea, ela é ativa. A fase expiratória, ela é passiva. Consequentemente, a fase expiratória tem que ser mais longa, senão ela não consegue eliminar todo o fluxo de ar que entrou. Weber, por que isso é importante? Porque se eu colocar o paciente em ventilação mecânica, por exemplo, e colocar o tempo inspiratório de 1, expiratório de 1, coloquei lá 30 de frequência respiratória no ventilador, 30 dividido por 60 segundos, que é 1 minuto, vai dar 2 segundos. Se eu coloco 1 segundo para ins e 1 para ex, 1 segundo ele joga o ar, fecha a válvula de fluxo ins, mais 1 segundo ele expira o ar jogado, aí ele fecha a válvula de fluxo ex e abre a ins. Não dá tempo de eliminar todo o ar, vai acumulando ar em cima de ar, isso faz hiperdistensão do alvéolo e pode fazer barotrauma. Então, sempre a relação expiratória tem que ser maior do que a relação ins. Este é o primeiro conceito. Segundo conceito importante. Nós, em respiração espontânea, respiramos com pressão negativa. Quando eu coloco o paciente em ventilação mecânica, todo o ciclo respiratório, tanto a ins quanto a ex, será realizado com pressão positiva, que é totalmente antifisiológica. Ah, Weber, por que eu preciso entender isso? Porque se eu não controlar as pressões, que eu vou explicar já já, dentre elas pressão de pico, pressão de platô, drive pressure, PIP, essas pressões acima dos valores normais, pensem comigo, estou gerando uma pressão alta aqui dentro do tórax. Isso pode comprimir os vasos, os grandes vasos do mediastino, diminuir pré-carga, diminuir retorno venoso, diminuir débito cardíaco, fazer um choque no paciente, diminuir pressão de perfusão cerebral, pressão de perfusão esplânica, pressão de perfusão renal. Eu posso trazer uma série de complicações, além do que estas pressões aumentadas no parênquima pulmonar faz lesão no parênquima também, do tipo barotrauma, volutrauma, atelectrauma e outro termo muito utilizado hoje denominado VILI, que é uma sigla em inglês que vem injúria pulmonar induzida por ventilação mecânica. Então nós temos que ter cuidado, esse é o segundo conceito importante. Terceiro conceito importante, em ar ambiente nós respiramos uma concentração de mais ou menos 20,8, 21% de oxigênio. Então, obviamente, nunca após intubar um paciente, eu vou deixar a FiO2, ou a fração expiratória de oxigênio, em 21. Jamais. Eu intubei ele por insuficiência respiratória ou por qualquer outro motivo, eu não vou pôr 21%, que é a concentração de ar ambiente.
Quarto conceito importante. Veja bem, este é um dos mais importantes. O ciclo respiratório consta de duas fases. Uma fase ins e a outra ex. Inspira, expira. Esse eu chamo de ciclo respiratório. Quando eu acabo de intubar o paciente, lembra da intubação? Analgesia, hipnose, bloqueio neuromuscular. Eu retiro o drive respiratório do paciente com bloqueador neuromuscular e com a sedação. Então não vai ter estímulo do centro pneumotáxico via nervo glossofaríngeo para que eu realize o início da respiração. Então quem vai fazer a inspiração e a expiração para mim após ser intubado? O aparelho. Só que em ventilação mecânica, nós só mudamos o nome da ins e da ex. Nada mais. É só para dificultar a sua vida. Mas olha o tanto que fica fácil. A inspiração realizada pelo aparelho na ventilação mecânica, nós denominamos isso de disparo. O que é disparo? Nada mais é que a abertura da válvula de fluxo inspiratório. Esse disparo pode ser feito a tempo, eu programo de tempo em tempo. Ele pode ser feito a fluxo, ele pode ser feito a volume, ele pode ser feito a pressão. Eu programo, ajusto no aparelho. Exemplo, o volume de ar ideal para cada paciente é uma média de 6 a 8 ml por quilo de peso predito e não peso real. Eu vou mostrar a fórmula para vocês. Então, meu peso predito é 70 quilos. Se o volume ideal para que eu não faça lesão no meu pulmão é em média de 6 a 8 ml por quilo, o volume de ar que eu vou jogar vai ser de 420 a 560. Eu sempre coloco o volume menor, 6 ml por quilo de peso. Então eu coloco lá 420 ml de fluxo. E calculo e põe para disparar tempo. Exemplo, 15 de frequência respiratória. 60 segundos dividido por 15 vai dar 4 segundos. 1 segundo de ins, 3 de ex. Então a válvula inspiratória, ela fica aberta 1 segundo e joga os 400 e poucos ml de ar dentro do pulmão. Aí, quando ela joga os 400 ml que eu programei, ela fecha a válvula de fluxo ins e abre a válvula de fluxo ex. Fica 3 segundos aberto. Isso eu chamo de ciclagem. Então, o que é disparo? É a abertura da válvula de fluxo inspiratório. E o que é ciclagem? Nada mais é que o fechamento da válvula de fluxo inspiratório e abertura da válvula de fluxo expiratório. Só mudei o termo inspiração e expiração para ciclagem e disparo. Quando eu acabo de intubar um paciente, tanto a ciclagem quanto o disparo sempre vai ser realizada pelo aparelho, concorda? O paciente está sedado, com bloqueador neuromuscular, não tem drive respiratório. Isso eu chamo de ventilação mecânica controlada. Por quê? Porque é o aparelho que cicla, é o aparelho que dispara. Quando o paciente vai melhorando e eu tenho condições de melhorou o pulmão, por exemplo, uma pneumonia por Covid, ele está em fase de recuperação, ele já está melhorando bastante, melhorou radiologicamente, melhorou os parâmetros de gravidade, dímero D, interleucina, PCR, troponina, ferritina, a lesão pulmonar era 70%, agora está 20%. Eu desligo a sedação, o paciente começa a acordar e ele começa a ter drive respiratório. Aí ele dispara o aparelho só cicla. Eu chamo isso de ventilação mecânica assisto controlada. Quando este paciente
acorda totalmente, tem um drive respiratório normal, um nível de consciência bom, uma força muscular adequada, ele consegue disparar e ciclar. Aí eu mudo ele de modalidade de ventilação mecânica, que a gente chama de PSV, ventilação espontânea, ou seja, o paciente que dispara, o paciente que cicla, o aparelho apenas dá um suporte. Isso eu estou evoluindo para desmame ventilatório. Então, quando eu digo ventilação mecânica controlada, o aparelho dispara, o aparelho cicla. Quando eu digo ventilação mecânica assisto controlada, o aparelho dispara, ou o paciente dispara e o aparelho cicla. Quando eu digo ventilação mecânica espontânea ou de suporte, o paciente dispara e cicla. Isso é importante, porque quanto mais tempo o paciente fica em ventilação totalmente controlada, ou seja, o aparelho disparando e ciclando, menos tempo ele vai usar a musculatura dele. E concordam comigo que quanto menos eu uso um músculo, mais ele atrofia. Aí isso leva à atrofia da musculatura diafragmática, intercostal, subcostal. Ele evolui com a fraqueza respiratória e uma dificuldade de desmame ventilatório. Desmame nada mais é que retirar ele do ventilador muito grande. Então, esse é o grande problema do Covid, que nós temos que manter eles sedados por dia, 5 dias, 7 dias. Então, eles acordam com uma fraqueza muscular muito grande, uma dificuldade de extubação muito grande, que a gente chama de miopatia do doente crítico. Então, o correto é, acabou de intubar, totalmente sedado. O aparelho dispara e ele cicla. A doença começou a melhorar, aí eu posso passar para a modalidade assisto controlada. Weber, como que eu passo? Ir diminuindo a sedação para ele acordar. Qual a escala que a gente usa para ir acompanhando a sedação e ele despertando? RAS, a escala de sedanalgesia de Richardson, que ela vai de -5 a +5. Quanto mais negativo, mais sedado ele está. O ideal é, se for COVID ou neurocrítico, ou pulmão de SDRA, conforme os critérios de Berlim. SDRA nada mais é que um infiltrado pulmonar bilateral, agudo, com predominância das regiões posterior-inferior, com insuficiência respiratória aguda, caracterizada por gasometria com relação PF menor que 300. Entre 200 e 300 SDRA leve, entre 100 e 200 SDRA moderada, abaixo de 100 grave. SDRA, neurocrítica e COVID, eles ficam RAS -5 pelo menos 3, 5 dias. Os demais, nós mantemos RAS -2. Melhorou, a gente tenta deixar RAS 0 e evoluindo para que o paciente ele mesmo possa disparar e não ter essas complicações musculares. Tranquilo? Então vamos prosseguir aqui na nossa aula. Bom, existem vários tipos de aparelho, esse é um dos modelos, eu vou explicar para vocês detalhadamente. Isso aqui é o que eu já falei para vocês. O disparo nada mais é que a abertura da válvula de fluxo inspiratório. A ciclagem nada mais é que o fechamento da válvula de fluxo ins e a abertura da válvula de fluxo expiratório. Nós vamos perceber, veja, esse é um ventilador muito utilizado na unidade de terapia intensiva que eu trabalho, então vamos tentar compreender. Veja bem, intubei um paciente, qual é o primeiro parâmetro que eu vou ajustar no ventilador? FiO2. FiO2, ou seja, fração inspiratória de oxigênio. Sempre que eu intubar, eu deixo a fração inspiratória de oxigênio em 100%, que é esta aqui. 100%. Ela vai de 0,21 a 1. 1 significa 100%. Sempre acabou de intubar,
deixa FiO2 100%. Weber, excesso de oxigênio é tóxico? É. O oxigênio ele é uma substância vasoconstritora. Aumenta a hipertensão pulmonar, diminui fluxo sanguíneo coronariano, aumenta lesão endotelial, diminui fluxo sanguíneo cerebral, diminui perfusão renal e esplânica. Então, como que eu vou diminuindo o oxigênio? O ideal é pela gasometria. Aí eu vou calcular a PaO2 ideal para a idade ou a relação PF. Weber, eu não tenho gasometria, o que eu faço? Entubou, coloca 100%. Qual é o meu alvo de saturação? Manter acima de 94. Se for DPoC e portador de SDRA, acima de 88. Exemplo, entubei, coloquei FiO2 a 100%, 30 minutos depois está saturando 99, eu vou e diminui para 90. 30 minutos após está saturando 98, eu vou diminuir a fração expiratória para 80. 30 minutos após está saturando 97, vou lá diminuir ela para 70. 30 minutos após ainda está saturando 97, diminui para 60. 30 minutos após ainda está saturando 96, 97, diminui para 50. Então nós vamos decrementando o FiO2. Weber, qual é a fração inspiratória a partir da qual não temos lesões pulmonares ou consequências hemodinâmicas, principalmente vasculares, decorrente do excesso de oxigênio? FiO2 abaixo de 60%. Mas sempre que entubar, coloque 100% e vá titulando ela de 20 em 20 ou 30 em 30 minutos, decrescendo. Tudo bem? Então esse é o primeiro parâmetro que eu ajusto. Segundo parâmetro, esse aqui, pessoal, chamado PIP, que nada mais é que pressão positiva no final da expiração. Essa pressão positiva no final da expiração, qual a finalidade? Quando eu entubo o paciente, eu despressurizo a caixa torácica, o alvéolo colaba. Então eu tenho que manter uma pressão no final da expiração para ele não colabar. O fisiológico é manter esta PIP, assim que eu acabei de entubar, entre 5 e 8. É o fisiológico. Entubou FiO2 100%, PIP entre 5 e 8. Já eu vou discutir algumas coisas que eu possa aumentar a PIP. Mas eu tenho que ter cuidado, porque quando eu aumento a PIP a partir de 10, veja bem, o que é a PIP? Pressão positiva no final da expiração. Se eu deixo ela a partir de 10, no final da expiração a pressão está tão aumentada que eu distendo o alvéolo, posso estourar o alvéolo e fazer barotrauma, pneumotórax no ventilador, fazer biotrauma. Eu posso fazer a tal da VILE, lesão pulmonar induzida por ventilação mecânica. Além do que, se eu aumentar muito a PIP, eu tenho que ter muito cuidado também com as repercussões hemodinâmicas. Imagina, PIP muito aumentada no final da expiração. Diminui retorno venoso, diminui pré-carga, diminui débito cardíaco e leva à disfunção, principalmente qual câmara? Qual a câmara cardíaca que sofre mais com aumento de pressão? Câmara direita. Então eu levo a uma hipertrofia de ventrículo direito agudo, que a gente chama de cor pulmonar agudo. Então sempre que eu necessito utilizar PIPs acima de 10, é bom fazer um ecocardiograma antes, durante e após. Se evoluir com falência de VD, eu não posso aumentar a PIP. A mesma coisa, se eu estou com um paciente entubado, ele é cardiopata, tem fração de ejeção baixa, abaixo de 40%, a gente evita passar PIP de 10, porque vai ter complicações graves. O mesmo neurocrítico, quando eu aumento a PIP acima de 10, diminui fluxo sanguíneo cerebral e pode aumentar a pressão intracraniana por esse aumento de pressão intratorácica. Eu tenho que ter muito cuidado com isso aí,
que a PIP tem repercussões importantes, tudo bem? Já eu vou ensinar como ajusta. Intubou FiO2 100%, PIP de 5 a 8. Terceira variável que eu ajusto, frequência respiratória. Lembre que eu falei agora há pouco no início da aula, a minha frequência respiratória tem que ser ajustada de tal forma que me dê uma relação de 1:3, 1:2,5, até 1:4. Este é o fisiológico. Aqui nesse exemplo eu coloquei frequência de 20. Se eu partir do princípio que 1 minuto tem 60 segundos, 60 dividido por 20 dá 3. Então o meu ciclo respiratório vai durar 3 segundos. E eu coloquei o meu tempo inspiratório de 0,8, veja aqui. Então se eu coloquei meu tempo inspiratório de 0,8, o meu tempo expiratório vai ser de 2,3, 2,4. Ótimo! Então é assim que a gente faz. Sempre ajusta a frequência respiratória para manter uma relação em ES 1:3, 1:4. Exceto paciente com asma, broncoespasmo grave. Aí eu tenho que colocar, porque o que é o problema do broncoespasmo? Que você ausculta sibilos. O problema é na expiração e não na ins. Fecha e tem dificuldade de eliminar o ar. Então a expiração tem que ser mais longa. Se a expiração tem que ser mais longa, a frequência tem que ser mais curta. Porque lembra, se eu colocar a frequência de 30, meu ciclo respiratório, lembra, 60 dividido por 30, 2. Vai ficar só 2 segundos. Agora se eu coloco frequência respiratória de 10, 60 dividido por 10, dá 6 segundos o meu ciclo respiratório. Aí eu vou e coloco 0,7, 0,8 de tempo ins, e o meu tempo ex vai ficar 5 e tanto. Tem pacientes com asma que a gente chega a colocar até 1:7, 1:8 de relação. Se não, o que acontece se eu colocar o asmático 1:2? 1 segundo ele joga o fluxo, exemplo 300 ml, ele faz o disparo e joga o fluxo de 300. 1 segundo ele fecha a válvula de fluxo ins e abre a ex, que eu chamo isso de ciclagem. 2 segundos ele fecha a válvula de fluxo ex e abre a ins de novo, mas não deu tempo de sair todo o ar. Aí vai empilhando o ar em cima de ar, isso gera o que a gente chama em ventilação mecânica de auto-PIP e faz barotrauma e estoura o alvéolo do paciente. Essas 3 variáveis, FiO2, PIP e frequência respiratória, as 3 que eu ajusto primeiro, independente da modalidade ventilatória, seja VCV ou PCV. Tudo bem? Outra questão que eu quero comentar com vocês de extrema importância. Todas as vezes que eu intubo um paciente, já eu vou voltar nos outros slides, o volume de ar que eu vou dar para esse paciente, ou o fluxo, que a gente chama em ventilação mecânica, é baseado no peso predito. Olha essa fórmula. Com o tempo a gente decora a fórmula. Vou pegar meu exemplo. Eu tenho quase 90 quilos. Vamos colocar 90. Se eu fosse ventilar pelo meu peso real, o pulmão não cresce com o meu peso. Iria matar a pessoa rapidamente. Imagina um paciente de 200 quilos, eu colocar 6 a 8 ml por quilo, daria 1.200, 1.600 de volume. Estoura o pulmão do paciente, não tem como, isso é inconcebível. Então existe uma fórmula que a gente calcula o peso predito, que seria o peso ideal para o paciente. Exemplo, eu peso 90, a fórmula para homem é 50 mais 0,91 vezes altura menos 152. Hoje é 152, tiramos esse 0,4. Alguns ainda usam ele. Mas vamos pegar, eu tenho 167 m. Então, 167 menos 152 dá 15. 15 vezes 0,9, faz a conta, por favor. Eu acho que vai dar quase 14, 15 vezes 0,9. 50 mais 13 alguma coisa, 14, 64. Esse é meu peso ideal. Então, eu vou colocar 6 a 8 ml de fluxo ou de volume baseado em 60.
Então vai ser de 360 a 480. E não num peso real, que aí seria 540 a 720. Em 24 horas eu estaria morto com esse volume. Então sempre observe esse macete, meus queridos alunos, é o peso ideal para calcular o volume, não é o peso real. Se eu vou colocar em VCV, eu iria lá, iria colocar o volume. Por exemplo, um paciente, por exemplo, vamos pegar aqui que o peso ideal deu 50. Então o volume vai de 300 a 400. Eu fui lá e optei por colocar 330. Quando ele dispara, e coloquei frequência respiratória de 30. Então, o ciclo respiratório vai durar 2 segundos. E eu coloquei o tempo INS neste exemplo aqui de 0,6. A hora que chega 0,6, como o ciclo dura 2 segundos, a cada 2 segundos ele dispara e abre a válvula de fluxo INS por 0,6 segundos e joga 330 ml de ar. Aí ele fecha a válvula de fluxo INS e abre a válvula de fluxo ES e exala o ar que eu joguei lá para dentro. Esse era um paciente portador de SARA na UTI de queimados, então é só um exemplo para vocês verem. Então o volume corrente, quando eu coloco em VCV, ele é de 6 a 8 ml de quilo de peso predito, conforme a fórmula que eu mostrei para os senhores aqui. Que homem é 50, a mulher só muda, que é 45,5, mas a fórmula é a mesma, aí eu acho o volume ideal. Tranquilo? Quero mostrar outro detalhe aqui para vocês. Quando eu intubo um paciente, deixa eu voltar aqui, ou eu posso colocar ele em VCV, ventilação controlada a volume, ou eu posso colocar ele em PCV, ventilação controlada a pressão. Do lado sempre dos aparelhos fica a modalidade aqui, ó, pressão controlada, volume controlado. É só eu apertar o botão. Apertou o botão de volume, primeiro que se ajusta FiO2 100%, PIP de 5,8, frequência respiratória para dar uma relação de 1 para 3, 1 para 2,5. Aí eu venho, se for volume controlado, como por exemplo nessa, olha aqui, volume controlado. Aí eu venho e coloco o meu volume corrente, quanto? 6 a 8 ml por quilo de peso predito, conforme aquela fórmula. Tudo bem? Agora, se for pressão controlada, eu venho aqui e vou ajustando a pressão até achar o volume que eu quero, que é 6 a 8 ml. Por quê? Olha que interessante. Quando eu coloco o paciente em ventilação controlada volume, o volume vai ser fixo. Esse volume que eu fixei, o aparelho vai jogar esse fluxo para dentro do pulmão. A hora que ele joga esse fluxo total, ele fecha a válvula de fluxo INS e abre a válvula de fluxo ES. Então o volume vai ser garantido. Mas qual é o problema do VCV? Ele garante esse volume, mas as pressões vão ser variáveis ao longo do tempo. Pressão de pico, de platô, drive pressure, que eu vou explicar para vocês. Esse é o problema dele. Agora, quando eu coloco o paciente em PCV, eu limitei a pressão em 23, veja aqui. Mas o volume vai variar a cada ciclo, de acordo com a complacência e resistência pulmonar. Então eu tenho que ficar do lado do paciente, ajustando a pressão limite e olhando o volume corrente para que o volume não ultrapasse 8 ml de quilo de peso ideal, que fique entre 6 e 8. E outra coisa, a diminuição dessa pressão com esta não pode ficar acima de 15, que a gente chama isso de drive pressure, eu vou explicar já já. Já estamos quase encerrando. Opa, deu um probleminha aqui na tela, só um minutinho. Vou sair aqui, só um minuto. A gente já está voltando aqui, ótimo, obrigado. Esses são problemas técnicos que acontecem mesmo, dificuldade minha aqui com o aparelho.
Então veja bem, quando eu intubo um paciente, a primeira coisa que eu faço é ajusta FiO2, ajusto em 100%, coloco o PIP entre 5 e 8, frequência respiratória de 1 para 3, se for em VCV, 6 a 8 ml por quilo de peso predito. A VCV ela garante o volume é fixo, mas as pressões são variáveis. A PCV, a pressão é fixa, mas os volumes são variáveis. Então eu tenho que ficar de olho e aumentando ou diminuindo a pressão conforme os parâmetros. Lá no meu Instagram tem uns vídeos, vocês podem ver que o volume vai variando a cada ciclo da PCV. Então eu tenho que ir ajustando para não passar de 6 a 8. Bom, segunda parte da aula para a gente estar encerrando já. Quando eu coloco o paciente em ventilação mecânica, eu tenho que fazer ventilação mecânica protetora para não desencadear VILI, que a gente chama lesão pulmonar induzida por ventilação mecânica. Ou deixar o paciente ficar agitado, brigando com o ventilador, brigando entre aspas, que a gente denomina isso na prática de assincronia. Senão faz a tal da PSILI, P-S-I-L-I, injúria pulmonar induzida pelo paciente. Então não posso deixar isso acontecer. Então acabamos de intubar o paciente, colocamos FiO2 a 100%, PIP entre 5 e 8, frequência respiratória para manter relação 1 para 3, 1 para 2,5. Fui diminuindo a FiO2 o máximo possível para não ficar tóxica, desde que mantenha a saturação maior ou igual a 94, o DPO cístico ou SDRA maior ou igual a 88. Aí eu preciso calcular mecânica respiratória. O que é essa mecânica? É as pressões na via aérea, desde a traqueia, via aérea alta, até a via aérea baixa, lá dentro do alvéolo. Eu preciso monitorar as pressões. E como eu faço isso, Weber? Eu vou no ventilador, todos os ventiladores novos, lá tem um botãozinho chamado pausa inspiratória. Pausa inspiratória. Primeiro detalhe, o paciente tem que estar totalmente sedado. Se ele não está RAS menos 5, eu vou e faço um bloqueador neuromuscular. Ele não pode disparar o aparelho, senão a leitura vai ser falseada pelo esforço dele. Então, totalmente sedado ou curarizado, eu vou e aperto o aparelho de pausa INS. Quando eu aperto o botão de pausa inspiratória, ele corta o fluxo de ar que entra para o pulmão, então o pulmão fica com fluxo zero. Aí eu mensuro as pressões pulmonares e de via aérea alta com fluxo zero, que é a pressão real dentro do aparelho respiratório. A primeira pressão que eu olho é a pressão de pico. Essa é a pressão da via aérea alta, que não deve ultrapassar 40, 45. O que pode acontecer se ultrapassar 40, 45? O aparelho vai disparar. Concorda comigo que a pressão de pico é a pressão da via aérea alta? E o que pode dar? Obstrução de via aérea, o tubo oclui com secreção e o paciente faz pressão de pico altíssimo, o volume corrente cai. Broncoespasmo, o tubo pode dobrar, o tubo pode estar seletivo. Alarmou pressão de pico, eu tenho que correr e ver o que é. É broncoespasmo? É oclusão do tubo? O tubo está dobrado? Talvez entubou com um tubo muito fino, forma rolha. Tem rolha no tubo? É muita secreção no tubo? Aí eu tenho que tratar. A pressão de platô é a pressão dentro do alvéolo, com fluxo zero, lembra? Faça a pausa INS, geralmente a gente aperta o botão, 1 segundo a meio segundo e solta, ele já te dá esse cálculo. A pressão de platô é a pressão dentro do alvéolo, ela não deve ultrapassar 30. Então é a pressão intraalveolar.
A PIP vocês já sabem, é a pressão positiva no final da expiração. Aí olha que interessante, teve um brasileiro chamado Marcelo Amato, que publicou um trabalho muito grande e começou a observar, fez um experimento enorme com porcos, um experimento grande também com ratos. Isso mudou a ventilação mecânica no mundo inteiro. Este brasileiro começou a observar que o que mais matava o paciente em ventilação mecânica não era nem o excesso de volume, nem o volume muito baixo, nem a pressão de pico muito alta ou muito baixa, nem a PIP muito alta ou muito baixa, mas o principal fator era a pressão de platô menos a PIP, que ele chamou isso de drive pressure, que nada mais é que a pressão transpulmonar, que é a diferença da pressão no final da expiração com a pressão intraalveolar. Lembra? Pressão de pico, pressão na via aérea alta com pausa inspiratória. Pressão de platô, pressão intraalveolar. E PIP, pressão no final da ex. Ele subtraiu a pressão de platô, que tem que ser no máximo 30, pela PIP e observou que todos os pacientes que tinham essa drive pressure, ou esse delta P maior ou igual a 15, fazia lesões pulmonares graves e aumentava a mortalidade. Olha esse trabalho dele aqui, que interessante. Eu vou voltar e mostrar o trabalho dele. Tá aí, ó. Esse é um trabalho conhecido no mundo inteiro, foi publicado em vários periódicos médicos. Um deles é esse, é o New England Journal. Esse trabalho foi Drive Pressure em Síndrome de Desconforto Respiratório Agudo, publicado em 2015. De lá para cá, revolucionou a ventilação mecânica. Veja que o autor principal é o Marcelo Amato. Esse brasileiro da USP ficou muito conhecido no mundo inteiro. O mundo inteiro hoje ventila assim por causa dele. Observem essa primeira figura. Ele manteve a PIP constante, mas foi aumentando o platô. Lembra, a pressão de platô é a pressão intraalveolar. E quando eu pego o platô menos a PIP, eu tenho meu delta P, que é a drive pressure. Como que eu calculo isso? Tanto em VCV quanto em PCV, o paciente tem que estar totalmente sedado, faço pause inspiratório, o aparelho me dá os valores automáticos. Olha, ele aumentou o platô. À medida que ele foi aumentando o platô, quanto mais eu aumento o platô e deixo a PIP constante, maior vai ser meu drive pressure. Olha o que aconteceu com a mortalidade, o tanto que aumentou. E teve o grupo que ele aumentou bem a PIP, mas foi diminuindo o platô. À medida que eu diminuí o platô, exemplo, aqui eu aumentei o platô para 50 e a PIP ficou 10, aí minha drive pressure 50 menos 10, 40, tem que ficar abaixo de 15, aumentou a mortalidade. Aqui ele aumentou muito a PIP, mas não aumentou o platô, pelo contrário, ele diminuiu o platô. Exemplo, a PIP foi para 15, o platô ficou de 25. 25 menos 15, 10 de drive pressure. Veja o quanto a mortalidade diminuiu. Então esse é um dos principais parâmetros a ser calculado quando eu intubo o paciente. Veja bem, ele tem que estar totalmente sedado, o aparelho que dispara, o aparelho que cicla, ele não pode fazer esforço. Depois que intubou, eu espero umas 2 horas, aí 1 a 2 horas, aí eu vou lá e aperto o botão de pausa INS, vai aparecer o valor da pressão de pico, vai aparecer o valor da pressão de platô, e aí você tem a PIP que colocou no paciente. Esse platô menos a PIP tem que ficar menor que 15, tudo bem? Bom, pessoal, então, considerações finais. Aí está o Instagram da FASMED, siga o pessoal da FASMED, lá tem várias aulas para vocês. O Dr. Pedro sempre faz várias discussões interessantes, tem vários cursos. Não vá para o seu plantão sem ter capacidade de dar plantão. Aí está meu Instagram também,
@prof_Weber. Lá tem várias aulas também gravadas, pode tirar dúvidas comigo ou com o Dr. Pedro. Não vá para seu plantão com dúvidas. Saiba a ventilação mecânica. FiO2 100%, PIP é 5,8, frequência respiratória para ficar uma relação 1 para 2,5, 1 para 3, volume corrente 6 a 8 ml por quilo de peso predito, pressão de pico no máximo 45, e se ela ficar maior, pensar em obstrução de via aérea por secreção, rolha, broncoespasmo, platô, que é a pressão intraalveolar, menos a PIP abaixo de 15, e a FiO2 o mais baixo possível que eu conseguir, mantendo saturação adequada, obviamente, para não fazer lesões pulmonares. E essa mecânica respiratória é calculada durante a pausa inspiratória. Quando o paciente está totalmente sedado, o disparo e a ciclagem é feita pelo aparelho. Eu chamo isso de ventilação mecânica controlada. Quando eu começo a desligar a sedação e ele dispara, eu chamo isso de assisto controlada. Tudo bem? Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas. Qualquer dúvida pode entrar em contato conosco. Um abraço, até a próxima, meus queridos. Sucesso!